Marcos capítulo 4, do verso 35 ao verso 41. Como eu disse há pouco, vamos pensar nessa perspectiva de discípulos forjados para a missão. Eu e você somos discípulos de Jesus, e eu gostaria de compartilhar com você esse texto, mostrando para você que Jesus tinha um propósito muito claro com aqueles homens que ele chamou para segui-lo. Os discípulos foram treinados, lapidados, forjados por Jesus, para que pudessem fazer aquilo que Jesus chamava de uma obra muito maior. Você se lembra disso? Coisas muito maiores vocês farão em meu nome. E Jesus não estava dizendo que nós teríamos poder de fazer milagres mais extraordinários. Jesus estava dizendo exatamente sobre a obra. Olha, eu fiz algo, mas eu vou para o Pai e vocês em meu nome farão coisas muito maiores. Ele estava falando da extensão dessa missão. Ele estava dizendo, vocês irão e em meu nome farão coisas extraordinárias em locais muito mais distantes. E nós cremos que Deus está fazendo isso, né? Jesus continua fazendo isso. Marcos capítulo 4, do verso 35 ao 41. Leia comigo, por favor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Os irmãos. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Os irmãos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros. Vamos juntos? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, uma das maiores produções culturais, um filme mais assistido fora do Brasil, produzido aqui por nós, foi o filme gravado aqui no Rio de Janeiro, o Tropa de Elite. Sucesso internacional, inclusive. Aquele filme reserva alguns segredos interessantes. Por exemplo, os atores que fazem esse tipo de trabalho, que gravam filmes, eu não sabia, mas é interessante a gente saber. Eles recebem por dia. O contrato é por dia, eles recebem diárias. E para gravar aquele filme, havia uma dificuldade muito grande, porque os atores não têm assim tanto trejeito de policial, muito mais do grupo de operações especiais. Então, o diretor do filme levantou o patrocínio para contratar os atores principais 3 meses antes de iniciar a gravar e a rodar o filme. E colocaram esses atores para conviver 3 meses com os policiais do BOPE. Assim, Wagner Moura e tantos outros passaram 3 meses diariamente convivendo com os policiais do BOPE. A ideia é que eles vissem os policiais, né, falando, conversando, as reuniões, saísse ali em algumas incursões de menos risco para pegar ali os trejeitos. E é interessante, porque um oficial do BOPE foi destacado para acompanhar os atores. Ele dizia, olha, depois de 3 meses, era maravilhoso ver os atores ali falando como policiais. Assim, os trejeitos estavam todos presentes nele. E quem assiste o filme percebe isso com clareza. O jeito de falar, a maneira de se portar, de segurar o fuzil. Foi um trabalho primoroso. 3 meses e eles pareciam policiais do BOPE. Você se lembra do filme e você certamente vai se lembrar que o enredo do primeiro filme é o Capitão Nascimento forjando o seu sucessor. A ideia é que ele, durante os treinamentos, ele queria se aposentar, a mulher estava grávida, seu filho ia nascer, e ele queria deixar aquele emprego, e para isso, para que ele deixasse, ele tinha que forjar um sucessor, ele tinha que pegar alguém, treinar alguém para que pudesse substituí-lo. E é interessante, porque quando a gente olha para essa perspectiva, é exatamente isso que Jesus estava fazendo. Jesus tinha muito claro na sua mente que ele precisava separar algumas pessoas, e não multidões, poucas pessoas, né? E pudesse assim lapidar essas pessoas para fazer esse trabalho tão glorioso que é testemunhar às nações. Falar do evangelho às nações, fazer novos discípulos.
E quando eu vi essa entrevista, eu fiquei pensando, se um ser humano consegue forjar uma torre em 3 meses, faz ideia do que Jesus fez em 3 anos? Você tem ideia do que era conviver diariamente com Jesus por 3 anos? Dá para a gente ter uma ideia? 3 anos andando com Jesus, comendo com Jesus, saindo com Jesus, bebendo ali com Jesus. 3 anos diariamente com Jesus. É fácil perceber. Pedro estava no Sinédrio, pregando, falando, respondendo à inquirição do Sinédrio. E alguém no Sinédrio disse, mas não era esse Pedro, aquele galileu pescador? E outro disse, verdadeiramente, este homem andou com Jesus de Nazaré. Sabe o que eles estavam vendo? Eles estavam vendo o mesmo Pedro, mas o Pedro agora com trejeitos de quem? Do próprio Jesus. Pedro andou 3 anos com Jesus e era inevitável que Pedro tivesse alguma similaridade com ele. Há quanto tempo você anda com Jesus? Já se viu alguma coisa de Jesus em você? Bom, o texto que nós temos, numa primeira linha, parece falar de um milagre apenas. Jesus acalmou uma tempestade, mas Marcos não tem esse objetivo com prioridade. Esse é um propósito secundário. Jesus acalmou a tempestade. Por trás de tudo isso, Marcos tem um propósito muito maior. O Evangelho de Marcos foi escrito 30 anos depois da morte de Jesus. Ele serviu de base para os outros evangelhos. E Marcos relatou tudo que está no livro, tendo Pedro como fonte primária. Então Marcos ouviu uma testemunha ocular de tudo que o livro está narrando. Pedro, boa parte do material de Marcos é extraído do próprio apóstolo Pedro. E Marcos descreve Jesus como um Deus todo-poderoso, mas que é servo. Escrevendo para um público romano, Marcos tinha muito claro em sua mente que não seria convincente falando de genealogia, linkando lá no Antigo Testamento. O público romano quer saber de fatos. E por isso que Marcos é um evangelho curto, porém profundo. Descreve Jesus em movimento, fazendo coisas extraordinárias. O propósito de Marcos é mostrar que Jesus de fato era Deus, usando 2 argumentos: o poder da sua fala e o poder das suas ações. Em Marcos, Jesus está surpreendendo pessoas quando prega e impactando pessoas quando faz alguma coisa. O capítulo 4 que nós temos é o capítulo que eu considero o coração de Marcos, capítulo 4 e o capítulo 5. Por quê? Porque no capítulo 4 e 5, Marcos apresenta Jesus fazendo essas 2 coisas, pregando e agindo. Mas eu disse a você que o objetivo de Jesus era forjar os seus discípulos, não é verdade? Observe comigo então o verso 33 e 34, rapidamente. E com muitas parábolas, semelhante lhes expunha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. Vamos juntos, o 34? Então Jesus passou o dia todo em Cafarnaum pregando. Dia inteirinho pregando, mas pregando por parábolas. Então Jesus pregava para as multidões, mas ele reservava um tempo, chamava os 12 e aos 12 ele esmiuçava o ensino. Ele discipulava 12 e pregava para multidões. O foco de Jesus era que os seus discípulos entendessem com profundidade os seus ensinos. Por isso, Jesus sabia que depois de um dia de ensino, era necessário dar aos discípulos uma outra experiência. Quantos professores nós temos aqui hoje? Tem algum professor? Ok. Imagine passar o dia inteiro dando aula, e aí chega a hora do culto, vem para a igreja, o pastor fala, ai querida, prega para as crianças. E aí você vai ter que continuar pregando para as crianças. O texto de Marcos diz que depois de pregar um dia inteiro, Jesus estava cansado. Percebeu no texto? O verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. O texto diz que Jesus, cansado, ao fim do dia, queria continuar trabalhando. Vamos atravessar para outra margem? Bom, ninguém pega um barco para atravessar o mar da Galileia à noite, muito menos ao cair da tarde. Os pescadores poderiam ter estranhado essa decisão de Jesus, mas vamos atravessar o mar no fim do dia, já caindo à tarde, começou a escurecer, a gente vai atravessar o mar da Galileia? Não é muito próprio fazer isso. O mar da Galileia costuma ter tempestades assim inesperadas, e ter uma tempestade à noite não é legal.
Mas ninguém questionou Jesus. Talvez eles pensassem, nós somos pescadores, nascemos aqui, conhecemos bem o mar da Galileia. Mas Marcos quer mostrar para nós que Jesus tinha um propósito. O capítulo 4 e 5 mostra Jesus fazendo coisas que só ele era capaz de fazer. Mas Jesus não estava fazendo milagres para convencer as multidões. Jesus havia ensinado de forma teórica, agora ele ia ensinar de forma prática. Observe o texto. Tente descobrir qual é a lição prática que os 12 precisavam aprender. O verso de número 40. Vamos juntos? Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes? Você já ouviu a expressão bíblica? Sem fé? Então imagine que os discípulos de Jesus não poderiam ser meros seguidores se não tivessem uma fé robusta. Era necessário que eles crescem em Jesus de uma forma muito mais contundente, convincente e sólida que qualquer outra pessoa. Por isso, Jesus reservou algumas lições práticas para que os seus discípulos pudessem entender o que significa ser discípulo. Observe o texto. No capítulo 4, nós temos uma tempestade. No capítulo 5, a gente começa Jesus expulsando um demônio lá em Gadara. Ele expulsa o demônio do rapaz, pega o barco e volta para o outro lado. Lembra que Jesus estava cansado? Bom, ele expulsa o demônio, volta para o outro lado, lá de cá tem um chefe da sinagoga, lá Jairo está esperando por ele, Jesus vai socorrer Jairo. Logo depois tem uma mulher com fluxo de sangue, Jesus vai curar a mulher com fluxo de sangue. Jesus entra na casa de Jairo, ressuscita a filha de Jairo, e Marcos vai mostrar o seguinte: Jesus não para. Mas tem um detalhe. Todas essas histórias estão conectadas com um único propósito. Os discípulos precisam aprender o que é crer em Jesus. Por isso, você vai perceber que Marcos constrói o texto de uma forma muito inteligente. Por exemplo, a expressão meta aparece no nosso texto 3 vezes. Meta, grande, mas coisa muito grande. O que tinha de muito grande nessa tempestade? Observe o texto. Verso 37. Ora, levantou-se um grande temporal. Irmãos, não era uma tempestade qualquer, era uma meta-tempestade. Grande tempestade, a ponto do barco estar à beira do naufrágio. Mas havia outra coisa grande, muito grande ali. O texto nos diz, veja por favor comigo, o verso de número 39. Jesus acalmou o vento e o mar e fez-se uma grande bonança. O verso 41. E eles possuídos de grande temor. Observou que no início era os discípulos diante de uma grande tempestade. Depois os discípulos que estavam ali assombradíssimos ficaram possuídos de grande temor. Mas o texto vai dizer que Jesus diz assim: por que vocês não têm fé? Vocês são meus discípulos e vocês não têm fé? Caminha um pouco mais e você vai perceber que quando Jesus chega do outro lado do mar, um endemoniado sai ao encontro de Jesus e os demônios dizem: que temos nós contigo, filho do Deus vivo. Mas você se lembra que quando Jesus fez o milagre, os discípulos ficaram impressionados e fizeram uma pergunta: quem é este? Olha, os demônios sabiam quem era Jesus, mas os seus discípulos ainda não. O texto vai caminhar e vai dizer para nós que alguém interrompe a conversa e diz assim para Jairo: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Lembra o que Jesus disse para Jairo? Não temas, crê somente. Qual é a lição central? O problema não é a morte. O problema é crer. A mulher com fluxo de sangue não estava 3 anos com Jesus, estava? A mulher com fluxo de sangue não tinha a oportunidade que os discípulos tinham de andar com Jesus e conviver com Jesus. Mas ela tinha algo que os discípulos ainda não tinham. Ela disse assim: se eu apenas tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. Ela não precisava de uma audiência com Jesus, ela não precisava passar um dia com Jesus, ela não precisava ouvir Jesus pregar inúmeros sermões. Ela dizia: eu creio quem Ele é e eu só preciso tocar na orla de suas vestes. O que há naquela mulher que ainda não havia no coração dos discípulos?
Meus queridos, Jesus estava forjando um time que precisava de algumas características. Eu gostaria muito que você tivesse essas características. Caso contrário, você corre um sério risco de estar aqui, participar disso tudo, participar da igreja presbiteriana, ter o seu nome arrolado aqui no hall, você ser membro de uma comunidade, mas ainda assim estar num processo, num estágio ainda muito distante deste que Jesus pretende para os seus discípulos. Observe comigo. Há uma característica marcante para aqueles que estão sendo forjados por Jesus para servi-lo. Observe. Uma característica contundente, a primeira delas é exatamente essa. Todo aquele que deseja seguir Jesus e servir Jesus precisa crer profundamente e conhecer profundamente a pessoa de Jesus de Nazaré. Observe o texto. Leia comigo, por gentileza. Capítulo 4. Observe, a pergunta é crucial para nós. 41, juntos? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros. O que eles diziam, irmãos? Quando a gente observa essa pergunta, quem é este? Os discípulos estão se perguntando, quem é esse cara? Quando Jesus estava dormindo, eles se dirigiram até Jesus dizendo, Rabi! Ou seja, até esse momento, os discípulos viam Jesus como um grande mestre, um grande rabino, talvez. Mas a experiência aqui é Jesus dando a eles uma lição prática. É Jesus forjando neles algo que eles precisavam ter. E aqui está a nossa grande questão. Meus irmãos, quem é Jesus para nós? Nós conhecemos profundamente a pessoa de Jesus? Essa tempestade, ela não nasceu por casualidade. O texto como um todo nos mostra que Jesus tinha uma intenção quando chega no cair do dia, dizendo, vamos para o outro lado? Eu não tenho tempo aqui suficiente, mas observe, do outro lado, o endemoniado fazia algo que Jesus tem muita sensibilidade. Diz o texto que enquanto ele se feria, à noite, ele clamava. Capítulo 5, verso 5. Olha comigo, por gentileza. Capítulo 5, verso 5. Juntos. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros. Mas clamando a quem? Clamando a quem? Há três características muito claras que Jesus deseja encontrar em seus discípulos, e Ele está forjando isso neles, para que eles possam servi-lo exatamente como Ele quer. Primeira característica, você precisa conhecer profundamente Jesus. E o texto bíblico vai nos mostrar que esse conhecimento profundo de Jesus costuma ser teórico, mas também prático. Eu fiz seminário, pastor, aqui, muita gente talvez tenha tido essa experiência. E nós encontramos no seminário muitas pessoas que não conhecem Jesus. Sabia disso? Encontramos pessoas nos seminários com diplomas de teologia, mas ainda não são cristãos. Eu tive colegas de seminário que não eram convertidos. Eles tinham um conhecimento profundo de Jesus, mas era um conhecimento conceitual, teórico. Você sabia que verdadeiros discípulos de Jesus, eles são forjados por Jesus por um profundo conhecimento das Escrituras, é verdade. Mas esse conhecimento das Escrituras não é dissociado de uma vivência prática com Jesus. E é aí que entra o X da questão. Jesus sabia que para aqueles homens aprenderem a crer de verdade, eles precisariam não apenas de ouvir sermões, eles precisariam de algumas experiências marcantes. E é por isso que Jesus leva pescadores para o mar e coloca eles diante de uma grande, olhe para mim. O que você acha que Jesus está fazendo quando tira a gente da zona de conforto? O que você acha que Jesus está fazendo quando visita a nossa casa e estremece os alicerces? O que você acha que Jesus está fazendo quando permite ondas maiores do que o nosso barquinho? O que você acha que Jesus está fazendo quando coloca pescadores em pânico em alto mar? Mestre,
não te importas que nós pereçamos. Queridos, um detalhe importante. A morte está presente nas 4 histórias. Aqui os discípulos estão com medo de morrer. O endemoniado está vivendo onde? A filha de Jairo está à beira. E a mulher com fluxo de sangue? Qual a expectativa de vida ela tinha? A medicina já não tinha resolvido há 12 anos. A morte está circundando as 4 histórias, mas Marcos quer mostrar que está ali alguém que é maior do que a morte. Está ali alguém que pode acalmar a tempestade. Está ali alguém que tira o jovem do sepulcro e devolve para a sua casa. Está ali alguém que vai até a casa de Jairo e mesmo que as pessoas digam, não me incomodes mais porque ela já morreu, está ali alguém que tem poder de chegar 4 dias depois e dizer o que mesmo? Vem para fora. Está ali alguém que pode pegar na mão de uma criança e dizer, levanta, eu te ordeno. Está ali alguém que diz, quem me tocou? De mim saiu poder. É fundamental que eu e você perceba que nós só temos condições de dizer a alguém quem é Jesus se nós primeiro o conhecermos e conhecermos profundamente a pessoa dele. E eu quero afirmar a você categoricamente que esse conhecimento profundo vai muito além dos livros. Ele tem a ver com algumas marcas que a gente carrega a vida inteira. 2 semanas atrás, alguns dias atrás, falava com um primo meu no Pará, ele é pastor, perdeu uma filha de 13 anos, a idade da Raquel, da minha filha. Filha única, morreu de pneumonia bacteriana. Minha mãe me ligou e disse, conversa com seu primo, ele está devastado. E agora um pastor ligando para outro pastor, devastado porque perdeu a única filha. Eu não sei o que é isso, irmãos, nem quero saber. Mas eu fiquei pensando, o que eu vou dizer para ele? Única filha, 13 anos. 3 dias depois, saiu de casa 3 dias depois, ele estava sepultando a menina, e eu ligo para ele dizendo, primo, estamos orando por você, Deus te abençoe, Deus te console, Deus te conforte. E ele responde dizendo, eu estou devastado, mas Deus continua sendo Deus. Quando eu vi a resposta dele, nós conversamos, sabe o que eu percebi? Eles ali, alguém que está verdadeiramente andando com Jesus. Sabe por quê, irmãos? Só quem conhece Jesus pode descansar em meio à tempestade. Se o seu conhecimento for apenas teórico, sua casa desaba, seu mundo desmorona, e você pula do barco antes mesmo de Jesus acordar. Mas discípulos que conhecem Cristo, sabem que Ele está presente. Nós cantamos aqui, se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. O Senhor Jesus está presente na nossa vida em todo o tempo. E nós, como discípulos, somos forjados por Jesus numa fé robusta que é testada em meio a grandes tempestades. Para que você amadureça e se fortaleça na fé, Jesus vai te tirar da zona de conforto muitas vezes. Mas observe que há uma outra característica. Vocês observaram que eles disseram o seguinte, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Além de conhecer profundamente a Jesus, você precisa, como discípulo dele, desse conhecimento profundo da pessoa de Jesus, mas também precisa desfrutar e conhecer a eficácia do seu poder. A pergunta é, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O que causou assombro nos discípulos não foi Jesus ter acordado ou estar dormindo na tempestade. O que deixou os discípulos perplexos? Que poder é este? Jesus se coloca de pé em meio à tempestade e diz assim, vento, acalma, emudece. Há uma palavra curiosa nesse texto, que conecta essa história com a outra. Jesus está dizendo, cala-te. Você já viu alguém ordenar a natureza a ficar em silêncio? A expressão que Jesus usa nesse texto é uma expressão que ele só usa para exorcismo. Quando ele vai expulsar um demônio, ele manda o demônio se calar. O que tem do outro lado do barco mesmo? Uma legião. E quando o barco de Jesus começa a
ir naquela direção, a legião do outro lado já sabe quem está vindo. O que o diabo falou para Jesus quando ele pisou em terra firme? O que temos nós contigo, filho do Deus vivo, vieste aqui nos atormentar? É fundamental que você perceba que os discípulos estão com Jesus por anos, mas não conheciam a eficácia do poder de Jesus. Quando eles viram Jesus, que para eles era um mestre, em pé, num barco, e ordenando a uma tempestade que cessasse, e eles viram a tempestade cessar, como? Imediatamente. Significa que Jesus queria mostrar àqueles discípulos aquilo que ele estava pregando nas parábolas de forma muito prática. Olha, está aqui entre vocês o próprio Deus. O Filho de Deus está aqui e é fundamental que vocês conheçam que poder ele tem. As 4 histórias mostram cenários diferentes, mas o poder de Deus se manifestando de forma extremamente palpável e inconteste. Por exemplo, o endemoniado não foi lançado lá no sepulcro de um dia para o outro. Lembra? Ele tem família. Havia uma região com 10 cidades ali, e ninguém naquele lugar foi capaz de conter aquele jovem. O texto diz que ele era amarrado em correntes. Ele tentou ser dominado por muitas vezes e ninguém conseguiu. Então Jesus atravessa o mar, chega do outro lado e não diz uma única palavra. Os demônios dizem, deixa a gente quietinho, ou então manda a gente para os porcos. Ele falou, tudo bem, pode ir. Quando os discípulos percebem que aquele lunático, endemoniado, que era acorrentado, porque ninguém conseguia subjugá-lo, se submeter a Jesus, os discípulos se perguntam, que poder é este? Quando os homens dizem a Jairo, não tem mais jeito, sua filha já morreu. Jesus entra na casa dele e as pessoas estão rindo, dizendo, não tem mais o que fazer. E dá para você descrever a sensação que é Jesus saindo daquele quarto com a menina, andando? O que você acha que passou pela cabeça das pessoas? Quem tem esse poder? Que homem é este? Imagine a mulher que apenas arrastando-se consegue tocar na orla de suas vestes e Jesus diante de todo mundo diz, quem me tocou? Porque de mim saiu poder. E a mulher trêmula diz, fui eu, Senhor, vai em paz. Agora a mulher está livre do seu mal. O que você acha que está passando na cabeça dos 12? Ele acalma a tempestade, ele liberta oprimidos, ele cura enfermos e ele até ressuscita mortos. Eu e Valéria estávamos num treinamento na Argentina e uma missionária muito eloquente, com não sei quantos doutorados, não sei quantos PhDs, sentou até nós e disse, reverendo, como é que vocês vão para a Itália? Eu falei, pretendo ir de avião. Ela disse assim, mas vocês, qual a estratégia que vocês vão utilizar? Vocês têm assim, porque eu fiz doutorado em Coimbra, e a Europa, assim, não aceita qualquer pessoa. E falar isso para o nordestino, gente, você já sabe o que é, né? Mas ela esqueceu que eu aprecio demais as Escrituras. E eu olhei nos olhos dela e disse, minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Deus tornou louca a sabedoria desse mundo. Esses recursos são importantes, sim. Mas quando se trata do Evangelho, o poder não está no nosso diploma. O apóstolo Paulo diz, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar. Sabe o que os italianos precisam? Os italianos não precisam de mais um doutor entre eles. Eu tenho mestrado, essas coisas, mas não é isso. O que aquele povo precisa é do Evangelho. Porque o Evangelho é poder. E não é poder humano. O Evangelho é poder de Deus. E quando Deus brada por meio das Escrituras, não há coração humano que permaneça de pé. O que eu pretendo fazer lá? Bradar o Evangelho. O que aqueles discípulos precisavam saber é que aquele Cristo ali, que cresceu em Nazaré, nascido de Belém, filho de um carpinteiro, não era um homem comum. Sim, ele fala da lei, sim, ele ensina a lei, mas ele não é um Deus que apenas fala e está com as suas mãos encolhidas. Não,
Em todo o evangelho de Marcos, Jesus é aquele que faz o que mais ninguém pode fazer. E Marcos vai apresentá-lo aos romanos dizendo, é poder que vocês querem? Então conheçam Jesus de Nazaré. Porque Jesus fez o que nenhum imperador romano era capaz de fazer. Jesus fez o que nenhum sábio em Roma era capaz de fazer. Jesus falava com tamanha profundidade, os evangelhos dizem que os soldados enviados pelo Sinédrio foram prender Jesus e voltaram de mãos vazias. E quando indagados disseram, cadê ele? Vocês não o trouxeram. E os soldados disseram, não podemos prendê-lo. Por qual motivo? Os soldados disseram, ninguém fala como este homem. Eles estavam profundamente impactados pelas palavras de Jesus. Mas esse Jesus do qual as Escrituras nos apresentam, ele não é só um Deus que fala e não faz. E aqui, meus irmãos, nós temos entre nós muita gente em nossas igrejas presbiterianas que já vê em Jesus como um Jesus histórico, mas não como aquele que fala e faz. Marcos diz que ele tem poder sobre a natureza. Marcos diz que ele tem poder sobre os espíritos malignos. Marcos diz que ele tem poder sobre as enfermidades. E Marcos diz que ele tem poder sobre a própria morte. Eu quero perguntar a você, será que nós como discípulos ainda cremos nisso? Ainda cremos nisso? Eu termino dizendo para você que os discípulos precisavam ser homens de profundo conhecimento de Jesus. Precisavam ser homens capazes de crer na eficácia do seu poder. E precisavam ser homens que testemunhem a misericórdia dele. Qual é a pergunta? Os textos estão repletos de perguntas. Pergunta 1. O senhor não se importa? Não é isso que eles perguntam? Quando a tempestade passa, eles fazem outra pergunta. Qual? Quem é este? Quando nós estamos em meio à tempestade, nós fazemos a mesma pergunta. Senhor, onde o senhor está que não está vendo a minha dor? Mestre, onde está o Senhor? Olha, eu te servi tanto e cadê? As perguntas que nós mais fazemos na Bíblia, as duas perguntas mais encontradas de Gênesis e Apocalipse. Por quê e até quando? Faz sentido para você? Quando nós estamos sofrendo alguma coisa, nós fazemos duas perguntas para Deus. Por que eu e até quando? Os discípulos não são diferentes. Em meio à tempestade, eles se dirigem até Jesus e falam, o Senhor não se importa que a gente pereça? Sabe por que Jesus deixa esses pescadores se debaterem em alto mar? Sabe por que ele deixa? Porque ele quer que os pescadores esgotem todos os seus. A mulher gastou todos os seus. Jairo gastou todos os seus. E lançaram o sujeito lá nos sepulcros, porque não tinha mais nada para fazer com ele. O que Marcos quer nos ensinar? Jesus precisa fazer isso conosco. Mas aqueles que querem seguir Jesus, além de conhecê-lo profundamente, além de crerem na eficácia do seu poder, precisam testemunhar ao mundo a sua misericórdia. E essa é a pergunta do milhão. Será que Jesus se importa? A pergunta dos discípulos é a nossa pergunta. Será que Jesus se importa? Marcos, nesses 2 capítulos, responde para nós. Preste bem atenção. No capítulo 4, nós temos discípulos com medo de morrer. Vamos morrer, o barco vai afundar. Certo? Não te importa que nós pereçamos. Qual era o problema dos discípulos? Vamos morrer. Minha pergunta para você é, será que Jesus se importa com o seu povo? Sua resposta, qual é? Sim. Mas Marcos quer dizer que os discípulos de Jesus, para servir Jesus, precisam saber que Jesus não se importa apenas com os discípulos. Por isso a palavra emudece no texto. Jesus poderia ter dito simplesmente assim, vento, mar, acalma. Mas por que ele coloca emudece?
Você sabe? É que do outro lado tem alguém. Leia comigo, por favor, e eu termino. Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, terra pagã. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros do seu encontro um homem possuído de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por eles e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjulgá-lo, ninguém. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros. Preste atenção, Jesus está do lado de lá, cansado. Um dia inteiro ele pregou, ele está cansado ao ponto de dormir no barco. Mas Jesus do lado de cá, num dado momento, disse para os discípulos, precisamos ir para o outro lado. E a pergunta que nós nos fazemos é, o que tem do outro lado que é tão importante, que faz Jesus cansado, esgotado, depois de pregar o dia inteiro, querer atravessar para o outro lado e não deixar para o dia seguinte? Você viu a resposta? É que naquele mesmo horário, do outro lado, tinha alguém sozinho, no sepulcro. E a palavra grega utilizada por ele, clamor, é gritar em altíssima voz. Eu quero dizer para você nessa noite, que do lado de cá do barco, todo mundo está cansado. Foi um dia de serviço, mas o Senhor Jesus está ouvindo um clamor. E Ele está dizendo, não posso deixar para amanhã. Sabe por quê? Porque a misericórdia de Jesus, a compaixão de Jesus, não lhe permite dormir, descansar, deixar para depois, enquanto alguém grita por socorro. Grita por socorro. Queridos, o filme Bop termina com Matias. Matias é o escolhido para ser o sucessor do Capitão Nascimento. Matias termina com um fuzil na mão e o Tropa de Elite 1 termina dizendo o seguinte, está ali o meu sucessor. Um oficial do BOP, a última cena do filme é Matias executando um bandido, que para minha tristeza se chamava Baiano. Matias executa o criminoso e o filme termina dizendo, este é o sucessor. Olhe para mim. Sabe o que nós somos? Sucessores. De quem? E nós não estamos neste mundo para executar pessoas. Nós estamos neste mundo para dizer às pessoas, Jesus ouviu quando você gritou por socorro. E é por isso que nós estamos aqui. Quando a gente entra no hospital e olha nos olhos de uma pessoa dizendo assim, Jesus ouviu você clamar. Quando a gente entra numa casa, numa família e diz, Jesus escutou o seu clamor. Quando a gente olha para o nosso colega de trabalho que está sofrendo e está dizendo, você é crente, não é? O que você veio fazer aqui? E a gente olha nos olhos dele e diz assim, Jesus conhece a sua dor. Meus irmãos, não dá para ser discípulo de Jesus e não ser tomado pela compaixão dele. Jesus disse para Jairo, eu vou até a sua casa. Jesus diz ao sepulcro jovem que está lá do outro lado, eu vou até aí. Jesus disse para a mulher com fluxo de sangue, você está livre. Eu e minha família queremos atravessar, não o mar. Nós queremos atravessar o oceano e dizer para aquelas pessoas, Jesus se importa com vocês. E Ele quer manifestar o seu poder e graça na vida de vocês.